2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 a 10. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Vamos orar mais uma vez. Meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor nessa noite e pedimos nesse instante que o Senhor nos ajude. Pai, confessamos aqui a nossa fraqueza, confessamos, Senhor, a nossa falta de disposição em ser fiéis à Tua palavra, mas pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, que o Teu Espírito Santo nessa noite nos faça ouvir a Tua voz e obedecer aquilo que o Senhor nos ordena, nos instrui. Prepara os nossos corações, livra de nós, Senhor, todo pensamento que possa atrapalhar a nossa atenção na Tua palavra, e que os nossos corações nessa noite aqui saiam cheios do Teu poder e dispostos a se esvaziarem de si mesmos, para que o Senhor possa nos encher da Tua graça, possa nos encher do Teu poder no Teu Filho. Eu te peço assim e já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Irmãos, a passagem que nós acabamos de ler, ela revela algo incompreensível ao homem natural. Aqui nós temos a história de um homem, ou pelo menos as palavras de um homem, que entendeu um segredo que o homem natural, o homem sem Deus não consegue entender. O homem carnal não consegue entender. Que quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Que no reino de Deus é diferente do reino das trevas, do reino do diabo e do reino do mundo. Porque no reino do mundo, quanto mais você passa para as pessoas a percepção de que você é forte, de que você é inabalável, mais o mundo te aplaude, mais o mundo te considera forte. Mas no reino de Deus não é assim. Jesus, ele vira de cabeça para baixo essa ideia de que o homem, para ser forte, tem que demonstrar forte, ser forte, fortaleza, porque no reino de Deus, aquele que é fraco de si mesmo, aquele que compreende a sua fraqueza, é este que abre o seu coração, para que o poder de Deus esteja sobre ele. E quando ele abre o seu coração para que o poder seja de Deus, não seja da sua inteligência, da sua força, das suas estratégias, aí é que ele está forte. E isso, irmãos, o mundo não consegue entender. O mundo olha para as nossas vidas e diz: vocês são tolos, vocês são fracos, e de fato somos fracos, porque é na nossa fraqueza que o Senhor está forte. O mundo não consegue entender, mas é assim que o servo de Deus ele deve se mostrar, é assim que Deus chama as nossas vidas a ser, de pessoas fracas, para que a nossa força esteja nele e não em nós mesmos. Hoje nós veremos aqui nessa passagem que Deus ele enfraquece o nosso ego para nos fazer fortes em seu Filho. Deus tem um interesse de que o nosso ego, de que o nosso eu esteja enfraquecido. Não pense você que Deus está feliz ou é feliz quando alguém se acha capaz em si mesmo. O que Deus quer é que nós sejamos um povo dependente dEle. O que Deus quer é que à nossa frente Ele marche por nós. O que Deus quer é que Ele possa encontrar em nossos corações um coração aberto para que o poder de Cristo nos encha, para que possamos de fato sermos poderosos como Deus quer que sejamos. E então nessa noite veremos isso, que é Deus quem enfraquece
o nosso ego, que Deus tem esse desejo de que nós sejamos fracos, para que possamos ser fortes. Nós vamos compreender aqui nessa passagem algumas lições acerca desse esvaziamento que Deus opera em todos aqueles que desejam ser cheios de Cristo Jesus. Você deseja ser cheio de Cristo Jesus? Você deseja que a tua vida já não seja a tua e você possa dizer, como Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Você deseja isto nessa noite? Então você precisa compreender aqui algumas lições que o apóstolo Paulo nos dá nessa experiência dramática em sua vida, quando ele se via ali fraco diante de uma situação que Deus pôs sobre a vida dele. A primeira lição que aprendemos aqui desse esvaziamento de Deus, que Deus opera na vida dos seus servos, para nos encher do poder de Cristo Jesus, é que o enfraquecimento do nosso ego é providenciado por Deus. Quando somos filhos de Deus, é Deus quem providencia os meios para que o nosso ego seja esvaziado. Dito em outras palavras, poderíamos dizer aqui que é Deus quem nos humilha para nos exaltar, que é Deus quem coloca sobre nós tribulações e angústias, irmãos, que esvaziam as nossas forças, que tiram de nós as nossas forças, para que nós possamos depender unicamente de Cristo Jesus e do poder de Cristo Jesus em nós. Veja comigo o versículo de número 7, o que o apóstolo Paulo aqui nos diz nessa passagem. Irmãos, diz aqui o texto sagrado, para nós entendermos bem o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo, ele havia revelado as visões que ele havia tido. E ele diz, irmãos, a partir do versículo 1, que havia então recebido visões da parte de Deus, revelações da parte de Deus, que foi arrebatado e Deus assim lhe deu essas visões. E ele diz, irmãos, que viu coisas, escutou palavras inefáveis, nas quais, veja no versículo 4, não é lícito homem ao homem referir. Irmãos, Paulo fala de coisas sobrenaturais, de coisas que a mente humana não é capaz de entender, e ele diz que viu essas coisas. Ele diz isso para poder defender o seu apostolado, diante de falsos apóstolos que estavam entrando na igreja e tentando minar o ensinamento que ele havia deixado, dizendo e trazendo para si mesmo, alguns deles, o título de apóstolo. Então Paulo vai dizer aqui, as credenciais dele, vai falar um pouco das experiências que ele teve com o Senhor. E dentre essas experiências ele poderia se orgulhar, mas Paulo não vai dizer isso. Paulo vai mostrar a partir do versículo 7, veja só, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo poderia alegar diante daqueles falsos apóstolos, diante daqueles que eram contrários ao seu ministério, que ele havia recebido de Deus visões, revelações, e tinha tido o entendimento que homem algum teve. Mas Paulo diz, irmãos, como Deus sabe muito bem, que o coração do homem é enganoso, e Paulo era homem como eu e você. E diz o texto sagrado que Deus coloca sobre a vida do apóstolo Paulo o quê? Um espinho na carne. Os estudiosos não são capazes de dizer exatamente o que é esse espinho. Há várias interpretações. Alguns dizem que o espinho na carne poderia ser um espinho mesmo. Outros dizem que era uma enfermidade que o apóstolo Paulo carregava no seu corpo. Talvez até o seu problema na visão. Alguns dizem que talvez fosse a estatura dele, que não fosse uma estatura assim de alguém que pudesse ser ter um tipo físico de liderança. O fato é que Paulo entende que esse espinho na carne, que nós não sabemos o que era algo terrível sobre a sua vida. Que para ele diz que é um mensageiro de Satanás. Ou seja, é o mensageiro de Satanás sobre a vida dele, que na visão metafórica dele esbofeteia ele todo momento,
Que é isso, irmãos? Humilha ele, deixa ele esvaziado de si mesmo. E Paulo então vai dizer mais adiante que esse espinho na carne revela para os homens o quê? Uma fraqueza. Esse espinho na carne, diante dos olhos dos homens carnais, na vida do apóstolo Paulo, era uma fraqueza. É possível que o homem sem Deus olhasse para a vida de Paulo e dissesse: esse coitado, é esse que diz que tem revelação de Deus, é este que traz uma mensagem vinda da parte de Deus, mas esse homem não tem nada que possa olharmos para ele e dizer: ele é um homem de Deus. Ou alguns olhassem para esse espinho na carne do apóstolo Paulo e o julgassem como alguém fraco. Então Paulo vai dizer que isso humilhava ele. Agora detalhe, ele diz, irmãos, que esse espinho na carne foi posto sobre ele. Veja no versículo 7, que interessante, nas palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi me posto, ou seja, ele passivamente recebeu de quem, irmãos? De Deus, porque foi Deus quem estava esvaziando o ego do apóstolo Paulo, foi o próprio Deus quem estava cuidando da humilhação de Paulo, para que ele não tivesse do que se ensoberbecer, para que ninguém pudesse seguir Paulo por qualquer outra coisa, senão pelo poder de Cristo que havia na vida dele. Deus sabe dos meios para quebrar o nosso coração. Deus sabe o espinho na carne que pode colocar sobre você e sobre mim, para que o teu ego inflado possa murchar. Deus sabe o que é capaz de deixar você sem forças em si mesmos, porque naturalmente confiamos demais nas nossas forças. E quando temos uma situação saudável, um corpo saudável, uma mente boa, uma condição social agradável, uma condição financeira boa, irmãos, aí é que somos tentados a confiar demais nas nossas forças. Confiar demais nas nossas forças e não estarmos cheios de Jesus, e não estarmos cheios do poder de Deus. Deus sabe, irmãos, o espinho. Ele sabe o tamanho do espinho que cada um de nós precisa ter, a fim de que dependamos dele. E talvez você esteja aqui nessa noite, nas condições do apóstolo Paulo, com algo na tua vida que tem te humilhado diante da família, com algo em você que tem te humilhado diante dos olhos dos homens, e que você sabe que você não pode tirar isso da tua vida pelas tuas forças, e Deus permite essas coisas na vida dos seus servos, irmãos, para que o nosso ego seja esvaziado, para que nosso eu seja tirado de nós, para que nas nossas orações nós possamos dizer: Senhor, eu dependo apenas de Ti, Senhor. Para que nós possamos entender que o único valor que existe em nós é Cristo Jesus, porque somos como que vasos de barro, e o valor que existe em nós vem de Deus, e todo tesouro que existe em nós vem de Deus e não de nós mesmos. Saia daqui nessa noite com essa certeza: Deus sabe o tamanho do espinho que eu e você precisamos ter, para que o nosso ego não se infle, não se engrandeça, não se exalte. É Deus quem provê o meio do nosso esvaziamento, e isso nos traz um conforto. Sabe por quê? Porque quando Deus permite um espinho na nossa carne, Deus nos dá um espinho de um tamanho que podemos suportar. Ele nunca dá um espinho além das nossas forças. Ele nunca permite uma situação que nos humilhe, que nos lance para longe dele. É tudo muito bem controlado, irmãos. E o apóstolo Paulo sabia muito bem disso, que vinha de Deus, que era Deus quem estava permitindo aquele espinho na carne dele, que era Deus quem estava humilhando o ego dele. E nós precisamos entender o que Deus está fazendo na nossa vida. É Deus quem provê o meio para o nosso esvaziamento. Outra lição que a experiência de Paulo nos permite acrescentar aqui é o enfraquecimento do nosso ego é superado pela busca de Deus. Deus permite o espinho na carne. Espinho esse, mensageiro de Satanás, que humilha,
que aos olhos dos homens nos faz fracos, seres desprezíveis, mas é Deus também que nos dá o escape. É Deus também que providencia o meio para que possamos superar a dor e a humilhação que os espinhos na carne produzem na nossa vida. Veja então comigo o que diz o versículo 8. Inicia, por causa disto, Paulo está dizendo, por causa disto o quê? Por causa desse espinho na carne. Por causa desse mensageiro de Satanás que foi posto na vida do apóstolo Paulo, para que ele não viesse exaltar. Então ele diz, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O que é que Deus estava providenciando sobre a vida de Paulo? Um espinho, a humilhação. Mas é o mesmo Deus que também diz, Paulo, eu estou pronto a te ouvir. É o mesmo Deus que dá ao apóstolo Paulo o recurso e a graça de poder dobrar os seus joelhos e clamar a Ele, Senhor, tira de mim esta aflição, tira de mim essa humilhação. Paulo pede, irmãos, mesmo sabendo que era permissão de Deus aquele espinho na carne sobre a vida dele, Paulo pede, Paulo clama, Paulo suplica a Deus que Deus o afaste da vida dele, que Deus tire aquela humilhação da vida dele. Diante do que estava passando, Paulo se apressa então a pedir a Deus que afaste essa aflição, porque quando Deus permite que o espinho na carne nos humilhe, irmãos, Ele nos faz correr ligeiramente para os pés dele. Às vezes nós estamos com o nosso ego tão inchado, irmãos, que Deus nos humilha de uma maneira, e às vezes tem gente que não consegue compreender isso, que é apenas Ele dizendo para nós o seguinte: vá orar mais. É apenas Deus dizendo para mim e para você: você não tem orado como devia, você tem assistido mais televisão do que vindo me buscar, você tem pedido mais pelas coisas materiais do que pelo teu ego. Então eu vou colocar o espinho na carne sobre você para que você venha correndo apressadamente, ligeiramente, dobrar os teus joelhos diante de mim. A humilhação de Paulo, irmãos, fez com que os seus pés se apressassem para correr, para estar na presença do Senhor. Ele sabia que só Deus poderia lhe livrar, por isso ele clama ao Senhor. Mas aqui, irmãos, as suas petições não alcançaram graça da parte de Deus, como o apóstolo Paulo queria. Paulo pede a Deus: Senhor, afasta de mim, mas a graça que Deus tinha para o apóstolo Paulo não foi como o apóstolo Paulo queria, porque a graça que Deus tem para os seus servos, dos seus momentos de aflição, de aflições, não são como nós queremos, mas como Ele quer. E não adianta espernear e a gente dizer: eu não aceito e eu não quero, porque nós somos ensinados, como nos diz João, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, que a oração que Deus responde é a oração segundo a vontade dEle, que a oração que pedimos: Senhor, manifesta a Tua vontade e não o que eu quero. Paulo então pede, irmãos, 3 vezes o apóstolo Paulo pede. Sabe o que é aquele pedido insistente? Aquele pedido que você ora ao Senhor e diz: Senhor, faz, Senhor, isso, e o céu se torna em bronze, se fecha, e você não consegue discernir a direção do Senhor, e você clama ao Senhor mais uma vez e o céu se fecha, e você pela terceira vez vai então ao Senhor: Senhor, faz isso, muda, tira essa humilhação, mas o Senhor não tira. Era o que o apóstolo Paulo estava passando, pedindo ao Senhor que o Senhor tirasse aquela humilhação da vida dele. Mas diz o texto sagrado que Deus não ouviu, ou melhor, que Deus não atendeu segundo o apóstolo Paulo queria. Se parássemos aqui, poderíamos ter aqui o exemplo de um homem que não recebeu uma resposta da parte de Deus. Mas não podemos parar por aí, irmãos. Nós não podemos parar por aí. Nós vamos ver mais adiante, né, a graça que Deus derramou sobre a vida do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo passou aqui, irmãos, foi a mesma coisa. Tem muita semelhança com a aflição de Jesus lá no Getsêmani.
ali no jardim, enquanto o Senhor orava a Deus, sabendo da aflição que lhe esperava ali naquela cruz terrível, a humilhação, a dor, a vergonha que ele ia passar, e o grande peso que estaria sobre as suas costas, o peso dos nossos pecados. Então o Senhor dobra os seus joelhos, o nosso Senhor Jesus, e começa a orar e diz na sua oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas, irmãos, mais uma vez, ali nós temos um exemplo de um pedido que não é atendido. De um pedido que não é atendido. Mas eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas, capítulo 22. E vamos ler o versículo 42 e 43. E veja que graça maravilhosa aqui nessa passagem. Lucas 22. Diz assim o texto sagrado, irmãos. Lucas 22. Amém? Diz assim, ó. Lucas 22, 42 e 43. Diz Jesus, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Observe que Jesus pede ao Pai que o Pai faça a vontade dele, que o Pai manifeste sobre a vida dele o que o Pai determinou na eternidade. Aí você diz, então Jesus ficou com o coração aqui aflito e no vácuo, sem resposta de Deus, sem graça de Deus? Não, veja o que diz o versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Irmãos, quando Jesus não alcançou, ou quando Jesus não recebeu aquilo que colocou diante do Pai, recebeu a vontade do Pai, que não foi exatamente o que ele queria naquele momento, o que é que acontece sobre a vida dele? Deus traz o consolo sobre a vida dele. Deus dá a graça do conforto sobre a vida dele. Nós aqui aprendemos, irmãos, que quando nós estamos passando por esses momentos de humilhação que Deus permite, devemos orar. E orar para que a vontade de Deus seja feita. E orar esperando que o Senhor manifeste a vontade dEle e não a nossa vontade. Precisamos depender mais de Deus e para isso devemos orar mais, irmãos. Devemos orar mais. Não adianta a gente querer usar das nossas forças e estratégias para tentar sair daquilo que Deus está me permitindo na nossa vida, que é para esvaziar o nosso ego. Nós precisamos orar mais, essa é a saída de Deus. Nós precisamos vir mais para as nossas reuniões de oração. Nós precisamos gastar mais tempos em oração ao Senhor, em dizer: Senhor, eu preciso da Tua graça, preciso do Teu favor, me ajuda. Se Ele estiver esvaziando você, entenda que Ele quer que você o busque mais. Se você estiver todos os dias dentro desse processo divino, onde o Senhor está nos fazendo todos os dias mais dependente dEle, você se tornará cada vez mais cheio de Jesus e dependente de Deus. Se você orar, se você pedir mais ao Pai: Pai, me ajuda. Pai, afasta de mim essa situação, ou me faz compreender isso que eu estou passando agora. Os pés de Deus é o lugar para pessoas dependentes deles. Os pés do Senhor, que é o lugar onde nós alcançamos graça, é lugar para gente que quer dependência de Deus. É para gente vazia, é para gente fraca, irmãos, que se faz forte aos pés de Jesus. Uma terceira lição que aprendemos ainda na humilhação de Paulo aqui, é que o enfraquecimento do nosso ego revela o poder de Cristo em nós. Quando estamos vazios, Deus não deixa o vazio do nosso coração como um vácuo. Deus sempre esvazia para colocar algo no lugar. Deus sempre tira a nossa vontade, Deus sempre esvazia o nosso querer para colocar um outro querer na nossa vida. E esse querer é o querer do Pai, é o querer de Cristo Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo diz então no versículo 9. Diz assim o texto sagrado: Então
Esse então é muito significativo aí, irmãos. Sabe por quê? Porque depois de ter pedido que o pai afastasse dele, ele pediu por 3 vezes. A resposta que Paulo tem aqui não é uma resposta conforme ele queria, mas ele alcança graça, ele alcança o favor de Deus, ele alcança respostas do céu. Porque quando nós dobramos os nossos joelhos, com o coração querendo realmente uma direção, consolo da parte de Deus, Deus responde, Deus fala, Deus traz consolo. E então Paulo dizia, então ele me disse, veja o que ele escutou da parte de Deus: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual é a resposta que Paulo tem diante daquela situação humilhante na sua vida? É uma resposta de afastamento, de pegar agora Paulo e dizer: Paulo, eu vou te fazer agora grande, visível diante dos homens? Não. Querido diante dos homens? Não. O que Deus responde é o seguinte: Paulo, a minha graça te basta. Tu estás vazio de você mesmo. Se ninguém diz que você é forte, se preocupe não. Se as pessoas não ligam para você, se preocupe não. Não queira ser destaque visível diante dos homens, não queira isso para você, Paulo. Queira apenas uma coisa na tua vida: a minha graça, porque a minha graça é suficiente para você. Não queira que as pessoas te coloquem no braço, não queira ser aplaudido, nem ter inúmeras de curtidas nas redes sociais. Queira ter apenas uma coisa: a graça de Deus sobre a tua vida, porque a graça de Deus te basta, nos basta, irmãos. A fraqueza de Paulo deu lugar ao poder de Cristo Jesus em sua vida. Sua glória não estava naquilo que ele sabia, mas na sua fraqueza, a qual revela o poder de Cristo. Veja na continuação do texto como ele diz então. Ele diz assim, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Em outras palavras, Paulo então, entendendo a voz do céu, ele diz: eu me alegro com a minha fraqueza, eu me alegro em me ver diante do espelho vazio de mim mesmo, alguém desprezível diante dos homens, porque quando eu estou assim, desprezível diante de tudo e de todos, é que Deus está aqui agindo poderosamente em minha vida. Estão entendendo como é o esvaziamento de Deus? É Deus dizendo: não dependa das suas forças. É Deus dizendo: confie em mim, entregue a tua vida a mim. Saia da direção e do controle da tua vida, deixe que eu controle a tua vida. Deixe que eu controle a tua vida. O nosso coração, irmãos, não aceita isso. Esses dias conversava com alguém que está passando por uma grande aflição. A pessoa dizia para mim bem assim: pastor, a dor é grande, pastor, a luta é grande. E eu dizia àquela pessoa: meu irmão, deixe Deus controlar a sua vida, descanse na vontade de Deus. A pessoa dizia: pastor, eu sei, é verdade, é isso mesmo que eu preciso fazer, pastor, mas a aflição é grande. E parecia que eu estava falando ali, lançando minhas palavras ao vento, e de fato estava acontecendo isso, porque a pessoa não estava entendendo o que eu estava dizendo. Porque quando você estiver na dianteira, enquanto você estiver lá controlando, dizendo para onde ir, você ainda está cheio de si mesmo. Você ainda vai ter muito que defender do teu ego. Você ainda vai se preocupar muito com a tua vida. E isso te torna fraco no reino de Deus. Isso não te faz alguém poderoso. Paulo diz então no versículo 10 o seguinte, lá no finalzinho: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, eu não dependo de mim mesmo, eu dependo de Cristo. Quando eu sou fraco, é quando eu sei que a obra que Deus pode operar nessa noite não depende das minhas forças, da minha eloquência, dos termos que eu vou usar, do argumento que eu vou usar, depende do poder dele aí atuando no coração, no seu coração. Nós nos tornamos fracos
quando sabemos que se existe alguma glória naquilo que fazemos, não vem de nós mesmos, mas vem daquele que atua por meio de nós, e este é poderoso para fazer. Este é poderoso para fazer. Conhecemos o poder de Deus quando abandonamos nossos meios, mas nos parece ser tão difícil fazer isso. Deus nos diz: lancem sobre mim todas as vossas preocupações, ansiedades, porque eu tenho cuidado de vocês. Quantos de vocês lançaram aquilo que tem perturbado a mente de vocês, perturbou nessa semana que passou, que lançou completamente nas mãos do Senhor? Você fez isso? Se você fez, certamente teu coração estava em paz, certamente você não ficou sem dormir à noite, certamente a tua mente não ficou como aquele disco arranhado, aquele CD arranhado aí na sua cabeça, voltando sempre para aquele mesmo problema, querendo prover um meio para resolver aquilo ali, quando você diz que entregou tudo nas mãos do Senhor. É um paradoxo entre o que a gente fala e o que a gente vive. O que Deus quer, irmãos, é tudo de nós. Nós fomos chamados para ser aqueles, irmãos, que confiam de uma tal maneira na graça de Deus, que sabe, irmãos, que Deus vai prover para eles o alimento, como prover para a ave que voa no céu e que não ajunta em celeiro, que vai prover para nós a vestimenta, porque Ele veste o lírio do campo, irmãos, e será que não vestiria a nós? É o Deus, irmãos, que sabe das nossas necessidades, que não precisa ouvir dos teus lábios e dos meus lábios palavras eloquentes para responder às nossas orações, porque diz Ele mesmo que Ele já conhece as tuas necessidades antes que você abra os teus lábios. Porque Ele é o Deus que sonda os corações, porque Ele é o Deus presente em todos os lugares. Se eu fizer a minha casa no mais profundo, Ele está. Se eu fizer armar a minha rede na mais alta montanha, Ele está lá também. É o Deus que sonda os nossos corações. É esse Deus que diz para mim e você: lance sobre mim aquilo que tem te preocupado. Mas será que temos lançado de fato, irmãos? Será que temos colocado tudo nas mãos do Senhor? E se não temos colocado, por que não temos colocado? Porque ainda estamos no controle da nossa vida, porque não fomos esvaziados suficientemente, porque não deixamos que o agir de Deus pudesse nos esvaziar completamente. Ficamos relutando dentro do nosso coração, lutando pelo nosso ego, pelo nosso eu. E quando assim estamos, saiba de uma coisa, meu irmão: quando você está assim, você está fraco, porque o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza, na sua fraqueza, meu irmão. Deus enche de poder aqueles que são esvaziados de suas próprias forças. Quais são as forças que você tem usado diante da tua humilhação, diante do que você tem passado? A força do braço, a força dos contatos, das pessoas que podem te ajudar, a força daqueles que podem estar ao teu lado e te deixar numa certa segurança, a força de papai, de mamãe, a força do teu cônjuge, a força dos teus recursos. O que é que você tem colocado ao teu lado como tua força? Se isto for teu apoio, você está fraco. Você ainda não está poderoso, você ainda não tem o poder que Deus quer colocar sobre a sua vida, porque Ele quer que você dependa dEle totalmente, integralmente, que a tua família seja governada primeiramente por Deus, que a tua família seja guiada pelo Espírito Santo de Deus, que se manifesta por meio da palavra. Deus nos quer vazios para que Jesus abunde em nosso ser. Ele nos quer vazios. Não há como colocar no mesmo lugar. Não há, irmãos. Não há como se misturar. É como água e óleo. Não se mistura. Deus não se mistura com o teu ego. Deus não assenta no mesmo banco, na direção da tua vida,
ao lado de você, ao lado de qualquer outra coisa. Ele quer exclusividade na tua vida. Ele quer exclusividade, como foi assim na vida do apóstolo Paulo, que entendeu que quando ele estava fraco, aí Deus estava totalmente no controle da sua vida. E é nesses momentos que Deus manifesta então seu poder através de nós. Amém, igreja? Por fim, irmãos, devemos compreender que o enfraquecimento do nosso ego aperfeiçoa o nosso amor a Cristo. Eu vou só recapitular para você. Primeiramente, o enfraquecimento do nosso ego é providenciado por Deus. É Deus quem providencia. Segundo, esse enfraquecimento do nosso ego é superado pela busca de Deus, por meio da oração, buscando ao Senhor, orando a Ele. Terceiro, irmãos, esse enfraquecimento do nosso ego revela o poder de Cristo em nós. Só há poder em nós se houver esvaziamento. Sem esvaziamento não tem poder. E por fim, o enfraquecimento do nosso ego aperfeiçoa o nosso amor a Cristo. Você poderia dizer, como assim, pastor? Que história é essa que Deus nos humilha para que a gente ame mais a Jesus? Eu diria de outra forma. Eu diria o seguinte, que Deus, a humilhação de Deus, irmãos, revela o amor que nós temos a Cristo Jesus. Veja o que Paulo diz aí no versículo 10. Diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, vamos dizer todos juntos agora, por amor de Cristo. Eu queria que você atentasse para mim aqui, para a palavrinha que ele diz. Eu tenho prazer. Prazer é algo que satisfaz o coração do apóstolo Paulo. Agora ele diz que tem prazer em quê, irmãos? Na necessidade, o que mais? Nas injúrias, nas fraquezas, nas perseguições, nas angústias. Aí você poderia dizer, pastor, esse Paulo é masoquista. Ele é um masoquista. Você sabe o que é um masoquista? Alguém que tem prazer na dor. Mas eu quero lhe dizer que se você pensa assim, você está enganado. Paulo não é masoquista, porque o prazer do masoquista está na dor. O prazer de Paulo não está na dor. O prazer de Paulo está na semelhança que ele tem em Cristo Jesus. Porque as necessidades que ele sofre, as angústias que ele passa, a perseguição que ele sofre, foi a mesma, semelhante à perseguição de Cristo Jesus. Logo o seu coração se alegrava pela semelhança que ele tinha ao ser amado do seu coração, que era Jesus. Eu já disse em outro momento aqui, irmãos, nós nos assemelhamos àquilo que amamos. Nós nos tornamos mais parecidos com aquilo que nós amamos. É por isso que Jesus vai dizer lá em João, que aquele que me ama, obedece o que eu digo. E quem obedece o que Jesus diz, se torna mais parecido com Jesus. O amor, ele nos torna parecidos com o ser amado. Os casais que o digam, né? Quando nós vivemos na afinidade do amor conjugal, o que é que acontece? Nós começamos então a nos parecer nos hábitos, nos trejeitos do outro, e aí há quem nos identifique, olhe para nós, mas você é muito parecido, né, com ela ou com ele, né? Irmãos, nós precisamos amar mais a Jesus, né? Nós precisamos nos parecer mais com Jesus. E Paulo, diante daquela aflição que estava passando, né, e que já passou em sua vida, com necessidades, com escassez, com aflições, angústias, perseguições, Paulo diz, eu tenho prazer nisto. Eu tenho prazer, eu não tenho tristeza, eu me alegro em me parecer mais com o meu Senhor Jesus. Toda a humilhação de Paulo era por amor de Cristo. A humilhação dele era semelhante à humilhação que o nosso Senhor Jesus passou. Paulo via ali na sua carne, no seu ministério, lutas, aflições e provações que eram semelhantes ao de Jesus. E Paulo diz em outro momento que carrega no seu corpo,
né, as marcas de Cristo Jesus, tamanha a semelhança que ele tinha com o ser amado, tamanha a semelhança que ele tinha com o seu Deus. O que nos estranha hoje são cristãos que não querem se parecer com Jesus, são cristãos que querem serrar a sua cruz para que a sua cruz seja leve, que são cristãos que não querem ter o compromisso de seguir a Jesus, que frequenta a igreja, que vem para a igreja, que participa de coisas na igreja, mas não tem um compromisso com o Evangelho de Jesus, porque não querem sofrer por fidelidade a Deus, como Cristo Jesus sofreu. Mas não era assim com Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo sabia que a semelhança com Cristo Jesus era motivo de ele se alegrar. Talvez lembrasse, ou Deus tivesse dito a ele, como ele diz lá no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem, levantarem calúnia contra vocês. Vocês são felizes quando assim viverem, porque fizeram o mesmo com os profetas, vão fazer com vocês e farão com a igreja que virá mais adiante, que somos nós. Paulo então diz, eu tenho prazer. E aí veja comigo lá em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Diz assim o texto sagrado, irmãos, Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo então vai mostrar aqui a humilhação de Jesus. Veja com que o apóstolo Paulo se parecia, ou com quem o apóstolo Paulo se parecia. Ele diz assim, vamos ler a partir do versículo de número 5, 2:5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso é Paulo dizendo aos cristãos lá de Filipos. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, começa então agora o problema, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, ou seja, a humilhação do nosso Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, agora como um ser limitado no espaço e no tempo, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Perceba que o que Deus faz, irmãos, não faz só em nós, né? Ele fez em si mesmo. O esvaziamento da glória, a humilhação que ele coloca sobre a vida de Paulo e sobre a vida do seu povo, muitas vezes, ele mesmo experimentou, ele mesmo. Por causa disso, o apóstolo Paulo então se alegrava, porque ele carregava ali toda a aflição de Cristo em sua vida. Se amamos a Jesus, os sofrimentos de Jesus em nossas vidas nos dá alegria. Você tem se alegrado com aquilo que você tem sofrido pela causa de Cristo? Você tem se alegrado todas as vezes que os homens se levantam contra você porque você tem falado a verdade? Você tem se alegrado porque, distante dos olhos de tudo e de todos, você tem negado coisas que têm trazido dor ao teu coração? Você tem se alegrado por isso? Você tem se alegrado por ser rejeitado pelo mundo, porque você se diz e confessa publicamente que é um cristão, na tua universidade, na tua escola? Você tem se alegrado com isso? Isso deve trazer alegria, porque nós somos tentados a nesses momentos parar e dizer bem assim, espera aí que eu vou me ajustar ao grupo. Sabe o crente camaleão, que na igreja é um aleluia, glória a Deus, aí está lá no meio da turma, né, do mal, do pecado, os incrédulos, onde ele precisa brilhar e tem que estar lá mesmo para brilhar, aí a luz dele se apaga, ele se transforma em trevas, aí ele não consegue testemunhar de jeito nenhum. Ele é caloroso, fervoroso no meio da igreja, ele queima no meio da brasa, ele brilha no meio da luz, mas nas trevas, ele é trevas. Irmãos, o que Paulo aqui está nos dizendo é o custo de seguir a Cristo Jesus, é o custo da cruz que precisamos carregar, e que ele diz, eu tenho prazer nisso,
Eu tenho prazer porque meu Jesus, meu amado, sofreu dessa forma. Porque aquele que me salvou e que morreu naquela cruz, sofreu dessa forma. Que aquele que foi zombado pelos homens e que carregou aquela coroa de espinho ali naquela cruz, ele sofreu, ele gemeu pela minha vida. E se eu estou sofrendo por causa dele, eu tenho prazer, eu não tenho tristeza, eu tenho alegria. Eu tenho alegria. O nosso sofrimento, ele revela duas coisas. Primeiramente, a natureza do céu em nós. Amém? Se você tem sofrido por causa de Cristo, se alegre. Sabe por quê? Porque sofrer por causa de Cristo é evidência de que você carrega a natureza dele em você. De que você não é deste mundo, porque se você fosse deste mundo, o mundo te amaria, te aplaudiria, te colocaria no colo. Mas você não é deste mundo, a natureza que tem dentro de você não é deste mundo, o mundo vai te abominar. Os incrédulos também, crente carnal e religioso também, viu, irmão? Vai te abominar. Revela primeiramente a natureza dentro de você, mas também revela o juízo de Deus. Sabe por quê? Porque todos aqueles que te aborrecem, todos aqueles que te abominam porque você testemunha de Cristo, nos teus atos, nas tuas ações, nos teus pensamentos, nas tuas palavras, todos estes que te abominam porque Jesus está nas tuas palavras e pensamentos, estes estão dizendo, eu mereço o juízo que está por vir. Esses estão dizendo, eu não tenho nada com Cristo, eu abomino a Deus, eu odeio a Deus, porque eu posso ver Deus em você. Amém, irmãos? Irmãos, Deus nos quer cheios do seu poder. Deus quer que eu e você sejamos cheios, transbordemos do poder dele em nossas vidas. Para isso precisamos ser esvaziados. Não há como você ser poderoso ou poderosa sem que você seja esvaziada, sem que não haja mais o teu ego aí dentro, reinando em você. Se você quer ver o poder de Deus na tua família, eu lhe digo o seguinte, deixe de se defender. Deixe de se defender. Porque todas as vezes que você se sente humilhado, porque todas as vezes que você se sente um nada, e quer defender o seu próprio ego, você se torna fraca. Você se torna fraco. Mas quando você deixa de se defender e deixa Deus defender você, aí o poder já não é mais teu. Aí o poder é de Cristo Jesus. Aqueles que têm te humilhado, deixe de olhar para si mesmo e dizer, agora eu preciso me defender e dizer como é que eu vou agir. Faça isso na sua família. Faça isso naquelas briguinhas que têm aparecido e que têm minado a tua família. Deixa Deus te defender. Deixa o poder dele estar sobre você, porque na tua fraqueza é que o poder de Deus se manifesta. E todas as vezes que você tenta então tomar a dianteira e resolver as coisas na tua própria força, meu irmão, o problema vem, a fogueira só faz aumentar. Deixa Deus que é sábio resolver o teu problema, deixa Deus que é sábio resolver. Se estão te humilhando, encontre prazer na humilhação que você está sofrendo, não pela dor, mas pela tua semelhança com Jesus. Em estar passando pelo que você está passando, fiel a Cristo Jesus, mostrando na tua face a face de Cristo Jesus. Se você quer ver o poder de Deus em sua vida, escute bem, deixe de valorizar o que nada vale sem Cristo. E sabe o que é que nada vale sem Cristo? A tua vida. Sem Cristo a tua vida não vale nada. Mas será que você tem valorizado? Você não tem valorizado demais? Sabe quando é que a gente sabe se a gente tem valorizado ou não, irmãos? Toda vez que nos sentimos humilhados. Toda vez que somos afrontados. Toda vez que alguém vai lá, e pisa no nosso calo. Será que você não tem valorizado demais o que sem Cristo não tem valor algum? Pare, pense nessa noite, reflita, peça a Deus que fale ao teu coração, que Deus ministre ao teu coração, porque só assim, se você estiver esvaziado de si mesmo, é que o poder de Deus vai poder estar em tua vida, que o poder de Deus vai ser manifestado em tua vida,
Que Deus nessa noite, portanto, nos esvazie. Que Deus nos encha do seu poder. Que Deus nos faça uma igreja fraca de si mesma, mas poderosa de Jesus, capaz de proclamar a Deus diante das trevas desse mundo. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém? Curva sua cabeça nesse instante em nome de Jesus.